O outro disse: Não te disse a ti que por certo não poderias ter paciência comigo? Moisés disse: Se depois disso te perguntar por algo, não me acompanhes mais. Com efeito, conseguiste de minha parte uma desculpa. Então, ambos foram adiante, até que quando chegaram aos moradores de uma cidade, pediram a seus habitantes alimento, e estes recusaram-se a hospedá-los. Então, aí encontraram ambos um muro prestes a desmoronar-se, e ele o aprumou. Moisés disse: Se quisesses, receberias prêmio por isso. O outro disse: Esta é a hora da separação entre mim e ti. Informar-te-ei da interpretação daquilo com que não pudeste ter paciência. Quanto a Nau, pertencia ela a pobres que trabalhavam no mar. Então desejei danificá-la, pois adiante deles havia um rei que tomava por usurpação toda Nau não danificada. E quanto ao jovem, seus pais eram crentes e receávamos que ele os induzisse à transgressão e à renegação da fé. Então, desejamos que seu senhor lhe substituísse o filho por outro melhor que ele em pureza e mais próximo em blandícia. E, quanto ao muro, ele pertencia a 2 meninos órfãos na cidade, e debaixo dele havia um tesouro para ambos, e seu pai era íntegro. Então, teu senhor desejou que ambos atingissem sua força plena e fizessem sair seu tesouro por misericórdia de teu senhor. E não o fiz por minha ordem. Essa é a interpretação daquilo com que não pudeste ter paciência. E eles te perguntam, Mohammed, por Zulcarnaim. Dize, far-vos-ei menção dele. Por certo, empossamo-lo na terra e concedemo-lhe caminho de acesso a cada coisa. Então, ele seguiu um caminho até quando atingiu o lugar do pôr do sol. Encontrou este pondo-se numa fonte quente e lodosa, e junto dela encontrou um povo incrédulo. Dissemos, ó Zulcarnaim, ou os castigas ou os tratas com benevolência. Disse, quanto ao que é injusto, castigá-lo-emos. Em seguida, será levado a seu senhor. Então, ele o castigará com terrível castigo. E quanto a quem crê e faz o bem, terá como paga a mais bela recompensa. E dir-lhe-emos a que for fácil de nossas ordens. Em seguida, seguiu outro caminho, até que, quando atingiu o lugar do nascer do sol, encontrou nascendo sobre um povo, para que não fizéramos proteção alguma contra ele. Assim foi, e com efeito, abarcávamos em conhecimento tudo que ele possuía. Em seguida, seguiu outro caminho, até que, quando atingiu um lugar entre as 2 barreiras, encontrou para além delas um povo que quase não entendia língua alguma. Disseram, ó Zulcarnaim, por certo, Yajuj e Majuj estão semeando a corrupção na terra. Então, poderíamos pagar-te um tributo para fazeres uma barreira entre nós e eles? Ele disse, aquilo em que meu senhor me empossou é melhor. Então ajudai-me com força, e eu farei um obstáculo entre vós e eles. Dai-me pedaços de ferro. E os foi utilizando na construção, até que, quando nivelou os 2 lados das barreiras, disse, soprai. E sopraram, até que, quando fez em fogo, disse, dai-me cobre, que sobre ele o verterei. Então Yajuj e Majuj não puderam escalá-lo e não puderam perfurá-lo. Disse, este é a misericórdia de meu Senhor, e, quando a promessa de meu Senhor chegar, ele o fará pó, e a promessa de meu Senhor é verdadeira. E nesse dia, deixá-los-emos se agitarem undantes uns sobre outros, e se soprará na trombeta, então juntá-los-emos a todos. E nesse dia, exporemos abertamente a guena aos renegadores da fé, aqueles cujos olhos estavam vendados para a minha mensagem e nada podiam ouvir. Os que renegam a fé supõem que tomarão meus servos por aliados além de mim? Por certo, prepararemos a guena como hospedagem para os renegadores da fé.
Diz Muhammad: informar-vos-emos dos mais perdedores em obras? São aqueles cujo esforço na vida terrena se descaminha, enquanto supõem que eles fazem o bem. Esses são os que renegam os sinais de seu Senhor e seu deparar. Então serão anuladas suas obras, e no dia da ressurreição não lhes estipularemos peso algum. É que sua recompensa será guena, porque renegaram a fé e tomaram meus sinais e meus mensageiros por objeto de zombaria. Por certo, os que creem e fazem boas obras terão os jardins de Al-Firdaus por hospedagem. Neles serão eternos e de onde não buscarão mudança. Dize, se o mar fosse tinta para registrar as palavras de meu Senhor, em verdade, o mar exaurir-se-ia antes de se exaurirem as palavras de meu Senhor, ainda que fizéssemos chegar outro igual em auxílio. Dize, sou apenas um mortal como vós, revela-se-me que vosso Senhor é Deus único. Então, quem esperar pelo deparar de seu Senhor, que faça boa obra e não associe ninguém à adoração de seu Senhor. A Sura de Maria. Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Este é o relato da misericórdia de teu Senhor para com seu servo Zacarias, quando ele chamou por seu Senhor em secreto chamado. Disse, Senhor meu, por certo, meus ossos fraquejam e minha cabeça flameja encanecida, e jamais fui infeliz, Senhor meu, na súplica a ti. E por certo temos herdeiros depois de mim, e minha mulher é estéril. Então, dadiva-me de tua parte como herdeiro, que herdará de minha ciência e herdará da família de Jacó o reino, e faze o Senhor meu agradável a ti. Allah disse, ó Zacarias, por certo, nós te alviçaremos um filho, cujo nome será Yahya, João, para quem antes não fizemos homônimo. Zacarias disse, Senhor meu, como hei de ter um filho, enquanto minha mulher é estéril e com efeito já atinge da velhice a decrepitude? Disse ele, assim, teu Senhor disse, isso me é fácil, e com efeito, criei-te antes, enquanto nada eras. Zacarias disse, Senhor meu, faze-me um sinal. Ele disse, teu sinal será que não falarás aos humanos por 3 noites, embora estando perfeito. Então saiu do santuário a seu povo e inspirou-lhes por gestos. Glorificai a Alá ao alvorecer e ao anoitecer. Ó Yahya, toma o livro com firmeza e concedemo-lhe a sabedoria em sendo infante. E ternura de nossa parte pureza, e era piedoso e blandicioso para com seus pais, e não era tirano, desobediente. E que a paz seja sobre ele no dia em que nasceu e no dia em que morrer, e no dia em que for ressuscitado vivo. E menciona Muhammad no livro a Maria, quando se insulou de sua família em lugar na direção do Oriente, e colocou entre ela e eles um véu. Então enviamo-lhe nosso Espírito, e ele apresentou-se-lhe como um homem perfeito. Ela disse, por certo, refugio-me no misericordioso contra ti. Se és piedoso, não te aproximes. Ele disse, sou apenas o mensageiro de teu Senhor para te dadivar com um filho puro. Ela disse, como hei de ter um filho enquanto nenhum homem me tocou e nunca fui mundana? Ele disse, assim teu Senhor disse, isso me é fácil, e sê-lo-á para fazer dele um sinal para os homens e misericórdia de nossa parte. E foi uma ordem decretada. Então ela o concebeu e insulou-se com ele em lugar longínquo, e as dores do parto levaram-na a abrigar-se ao tronco da tamareira. Ela disse, quem dera houvesse morrido antes disto e fosse insignificante objeto esquecido. Então, abaixo dela, uma voz chamou-a. Não te entristeças, com efeito teu Senhor fez correr abaixo de ti um regato, e move em tua direção o tronco da tamareira. Ela fará cair sobre ti tâmaras maduras frescas. Então,
come, bebe e refresca de alegria teus olhos. E se vês alguém dos mortais, dize: por certo, fiz votos de silêncio ao misericordioso, e hoje não falarei a humano algum. E ela chegou com ele a seu povo, carregando. Disseram: ó Maria, com efeito fizestes uma coisa assombrosa. Ó irmã de Arão, teu pai não era pessoa atreita ao mal, e tua mãe não era mundana. Então ela apontou para ele. Eles disseram: como falaremos a quem está no berço em sendo infante? O bebê disse: por certo, sou servo de Alá. Ele me concederá o livro e me fará profeta, e me fará abençoado onde quer que esteja, e me recomendará a oração e a zaká, enquanto permanecer vivo, e me fará blandicioso para com minha mãe, e não me fará tirano e infeliz. E que a paz seja sobre mim no dia em que nasci, e no dia em que morrer, e no dia em que for ressuscitado vivo. Esse é Jesus, filho de Maria. É o dito da verdade que eles contestam. Não é admissível que Alá tome para si um filho, glorificado seja. Quando decreta algo, apenas diz-lhe: se, então é. E por certo, Alá é meu Senhor e vosso Senhor, então adorai-o, esta é uma senda reta. Em seguida, os partidos discreparam entre eles. Então, ai dos que renegam a fé, quando de sua presença em um terrível dia. Quão bem ouvirão e quão bem verão um dia em que virão a nós. Mas os injustos, hoje, estão em evidente descaminho. E adverte-os Muhammad do dia da aflição, quando a ordem foi encerrada, enquanto eles estão neste mundo em desatenção e enquanto não creem. Por certo, somos nós que herdaremos a terra e quem sobre ela existe, e a nós eles serão retornados. E menciona no livro Abraão. Por certo, ele era veracíssimo profeta, quando disse a seu pai: ó meu pai, por que adoras o que não ouvem nem vê, e de nada te vale? Ó meu pai, por certo chegou-me da ciência o que te não chegou. Então segue-me, eu te seguirei a uma senda perfeita. Ó meu pai, não adore Satã, por certo, Satã é desobediente ao misericordioso. Ó meu pai, por certo, temo que um castigo do misericordioso te toque. Então, tornar-te-ias aliado a Satã. Ele disse: está rejeitando meus deuses, ó Abraão? Em verdade, se não te abstens disso, apedrejar-te-ei e abandona-me por longo prazo. Abraão disse: que a paz seja sobre ti, implorarei a meu Senhor perdão para ti, por certo, ele é afável para comigo. E aparto-me de vós e do que invocais em vez de Alá, invoco a meu Senhor. Quiçá não seja eu infeliz com a súplica a meu Senhor. Então, quando ele se apartou deles e do que adoravam em vez de Alá, dadivamo-lo com Isaque e Jacó, e de cada um fizemos profeta, e dadivamo-lo com algo de nossa misericórdia, e fizemo-lhes língua verídica altíssima. E menciona no livro a Moisés, por certo ele era predileto e era mensageiro profeta. E chamamo-lo do lado direito do monte, e fizemo-lo aproximar-se de nós como confidente. E de nossa misericórdia, dadivamo-lo com seu irmão Arão como profeta. Menciona no livro a Ismael. Por certo, ele era verídico na promessa e era mensageiro, profeta. E ordenava a sua família a oração e a zaká, e era agradável junto de seu Senhor. E menciona no livro a Idris. Por certo, ele era veracíssimo, profeta. E elevamo-lo a um lugar altíssimo. Esses, os que Alá graciou dentre os profetas da descendência de Adão, e dos que levamos na arca com Noé, e da descendência de Abraão e Ismael, e dos que guiamos e elegemos. Quando os versículos do misericordioso se recitavam para eles, caíam prosternados e chorosos. E sucederam depois deles sucessores, que descuraram da oração e seguiram a lascívia. Então depararão uma desventura.
exceto quem se volta arrependido e crer e fizer o bem. Então, esses entrarão no paraíso e não sofrerão injustiça alguma, nos jardins do Éden que o misericordioso prometeu a seus servos que creram no invisível. Por certo, sua promessa se concretizará. Neles não ouvirão frivolidades, somente a saudação Salam, paz. E neles terão seu sustento ao alvorecer e ao anoitecer. Esse paraíso é o que faremos herdar a quem é piedoso de nossos servos, e não deixemos senão por ordem de teu Senhor. Dele é o que está diante de nós, e o que está detrás de nós, e o que está entre ambos. E teu Senhor nada esquece. É o Senhor dos céus e da terra, e do que há entre ambos. Então adora-o e pacienta em sua adoração. Acaso conheces-lhe algum homônimo? E o ser humano diz: quando morrer, far-me-ão sair vivo? E o ser humano não se lembra de que o criamos antes, enquanto nada era? Então, por teu Senhor, reuni-los-emos e aos demônios. Em seguida, fá-los-emos estar presentes ao redor da guena, genuflexos. Em seguida, tiraremos de cada seita o mais rebelde deles contra o misericordioso. E, em verdade, nós somos melhor sabedor dos que são mais merecedores de ser por ela queimados. E não haverá ninguém de vós que por ela não passe. É determinação decretada, que impende a teu Senhor. Em seguida, salvaremos os que foram piedosos e deixaremos nela os injustos genuflexos. E quando se recitam para eles nossos evidentes versículos, os que renegam a fé dizem aos que creem: qual dos dois grupos tem a situação mais confortável e a mais bela companhia? E quantas gerações aniquilamos antes deles, as quais foram melhores em conforto e aspecto? Diz Muhammad a quem está em descaminho, que o misericordioso lhe estenda a vida por certo tempo, até que, quando virem o que lhes foi prometido, ou o castigo ou a hora, saibam então quem está em pior situação e é o mais fraco da tropa. E Alá acresce orientação aos que seguiam. E as boas obras duradouras são, junto de teu Senhor, melhores em retribuição e melhores em destino. E viste quem renega nossos sinais e diz: em verdade, ser-me-ão concedidas riquezas e filhos? Avistou ele o invisível ou firmou pacto com o misericordioso? Em absoluto, nada disso. Escreveremos o que ele diz e estender-lhes-emos o castigo intensamente, e herdar-lhe-emos o que diz possuir, e a nós virá sozinho. E tomam além de Alá outros deuses, para que eles sejam um poder. Em absoluto não serão. Renegarão sua adoração e serão deles antagonistas. Não viste que enviamos os demônios contra os renegadores da fé para incitá-los ao mal impetuosamente? Então, não lhes apresses o castigo, apenas contamo-lhes todos seus atos precisamente. Lembra-lhes de um dia, quando reunirmos os piedosos em missão de honra ao misericordioso e impulsionarmos os criminosos para a guena como rebanhos sequiosos. Não terão poder de intercessão, senão os que houverem firmado pacto com o misericordioso. E eles dizem: o misericordioso tomou para si um filho. Com efeito, fizeste algo horrente. Por causa disso, os céus quase se despedaçam e a terra se fende, e as montanhas caem desmoronando-se por atribuírem um filho ao misericordioso. E não é concebível que o misericordioso tome para si um filho. Todo ser que está nos céus e na terra chegará ao misericordioso apenas como servo. Com efeito, ele os enumerou e os contou precisamente. E todos eles, no dia da ressurreição, lhe chegarão individualmente. Por certo, aos que creem e fazem as boas obras, o misericordioso fá-los-á ter afeição mútua. Então, apenas o facilitamos em tua língua, para que com ele alviçales os piedosos e admoestes um povo irredutível. E quantas gerações aniquilamos antes deles?
Sentes a alguém delas? Ou lhes ouves algum murmúrio? A Sura de Taha. Em nome de Allah, o misericordioso, misericordiador. Taha. Não fizemos descer sobre ti o Alcorão para que sejas infeliz, mas como lembrança para quem receia a Allah. É revelação descida de quem criou a terra e os altos céus. O misericordioso estabeleceu-se no trono. Dele é o que há nos céus e o que há na terra, e o que há entre ambos e o que há sob o solo. E se alteias o dito, por certo, ele sabe o segredo e o mais recôndito ainda. Allah, não existe Deus senão ele. Dele são os mais belos nomes. E chegou-te o relato de Moisés? Quando ele viu um fogo, então disse à sua família: permanecei aqui. Por certo, entrevejo um fogo. Talvez vos traga dele um tição, ou encontre junto do fogo alguma orientação. E quando chegou a ele, chamaram-no: ó Moisés. Por certo, eu sou o teu Senhor. Então tira tuas sandálias. Por certo, estás no vale sagrado de Tauá. E eu te escolhi. Então, ouve o que te será revelado. Por certo, eu sou Allah. Não existe Deus senão eu. Então, adora-me e cumpre a oração em lembrança de mim. Por certo, a hora está chegando. Estou prestes a fazê-la aparecer para que cada alma se recompense pelo que se esforça em fazer. Então, que aquele que nela não crê e segue seu capricho, não te deixe te afastares dela, pois arruinar-te-ias. E o que é isso em tua destra, Moisés? Ele disse: é minha vara, apoio-me sobre ela, e com ela faço derribar a folhagem para meu rebanho, e nela tenho outros usos. Allah disse: lança, ó Moisés. Então ele a lançou, e ei-la a serpente a colear. Allah disse: toma e não temas, torná-la-emos em seu estado anterior, e junta tua mão a teu flanco. Ela sairá alva sem mal algum, como outro sinal, para que te façamos ver algo de nossos grandiosos sinais. Vai a Faraó, por certo, ele cometeu transgressão. Moisés disse: Senhor meu, dilata-me o peito e facilita-me a missão, e desata-me um nó da língua, para que eles entendam o meu dito, e faze para mim um vizir assistente de minha família. Arão, meu irmão, intensa com ele minha força, e associa-o à minha missão, para que te glorifiquemos a miúde, e para que a miúde nos lembremos de ti. Por certo de nós, tu és onividente. Allah disse: com efeito, é-te concedido teu pedido, ó Moisés, e com efeito, já te fizemos mercê outra vez, quando inspiramos a tua mãe o que lhe foi inspirado. Deita-o na arca e deita esta na onda, então que a onda o lance à margem. Um inimigo meu e inimigo seu tomará. E lancei sobre ti amor de minha parte, e isso para que fosses criado diante de meus olhos. Quando por lá tua irmã andava e disse: indicar-vos-ei quem dele pode cuidar? E devolvemo-te a tua mãe, para que se lhe refrescasse de alegria os olhos, e que ela se não entristecesse. E mataste uma pessoa, e nós te salvamos da angústia, e te provamos seriamente. Então permaneceste anos entre os habitantes de Mediã. Em seguida, chegaste a um tempo predestinado, ó Moisés, e escolhi-te para mim. Vai, tu e teu irmão, com meus sinais, e de nada descureis em lembrança de mim. E de ambos a Faraó, por certo, ele cometeu transgressão. Então diz ele dito afável, na esperança de ele meditar ou recear a Allah. Ambos disseram: Senhor nosso, por certo, tememos que ele se apresse em prejudicar-nos ou que cometa transgressão. Ele disse: não temais, por certo sou convosco, ouço e vejo. E ide a ele e dizei: por certo, somos ambos mensageiros de teu Senhor. Então envia conosco os filhos de Israel e não os castigues,
Com efeito, chegamos a ti com um sinal de teu Senhor, e que a paz seja sobre quem segue a orientação. Por certo, foi-nos revelado que o castigo será sobre quem desmente a mensagem e volta as costas. Faraó disse: Então, quem é vosso Senhor, ó Moisés? Moisés disse: Nosso Senhor é quem deu a cada coisa sua criação. Em seguida, guiou-a. Faraó disse: E que é das gerações anteriores? Moisés disse: Sua ciência está junto de meu Senhor em um livro. Meu Senhor não se descaminha e nada esquece. Ele é quem vos fez da terra leito e nela abriu caminhos para vós e fez descer do céu água. Então com ela fizemos brotar casais de várias plantas. Comei e apacentai vossos rebanhos. Por certo, há nisso sinais para os dotados de entendimento. Dela vos criamos, e a ela vos tornamos, e dela vos faremos sair outra vez. E com efeito, fizemo-lo ver todos os nossos sinais, mas ele os desmentiu e os recusou. Ele disse: Chegaste-nos para fazer-nos sair de nossa terra com tua magia, ó Moisés? Então, em verdade, chegar-te-emos com magia igual, e marca entre nós e ti um tempo prometido, ao qual não faltaremos, nem nós, nem tu, em lugar equidistante. Moisés disse: Vosso tempo prometido será o dia do ornamento, e que os homens sejam reunidos em plena luz matinal. Então, Faraó retirou-se e juntou sua insídia. Em seguida, voltou. Moisés disse-lhes: Ai de vós, não forjeis mentiras acerca de Alá, pois ele vos exterminará com um castigo, e com efeito, mal-aventurado será quem os forjar. E deliberaram entre eles sua questão, e guardaram o segredo da confidência. Disseram: Por certo, estes são dois mágicos que desejam fazer-vos sair de vossa terra com sua magia e apoderar-se de vosso método exemplar. Então, juntai vossa insídia. Em seguida, vinde enfileirados. E com efeito, bem-aventurado será hoje quem ficar por cima. Disseram: Ó Moisés, lançarás tua vara ou seremos os primeiros que lançaremos as nossas? Disse: Mas lançai vós. Então, eis suas cordas e suas varas que por magia lhe pareciam colear. E, em seu âmago, Moisés teve medo. Dissemos: Não temas, por certo, tu és o superior, e lança o que há em tua destra. Ela engolirá o que engenharam. O que engenharam é apenas insídia de mágico, e o mágico não é bem-aventurado aonde quer que chegue. Então, os mágicos caíram prosternados, disseram: Cremos no Senhor de Arão e Moisés. Faraó disse: Credes nele antes de eu vos permitir? Por certo, ele é vosso mestre que vos ensinou a magia. Então, em verdade, cortar-vos-ei as mãos e as pernas de lados opostos, e crucificar-vos-ei num tronco das tamareiras, e sabereis qual de nós é mais veemente no castigo e mais permanente em poder. Disseram: Não te daremos preferência sobre as evidências que nos chegaram e sobre quem nos criou. Então, arbitra o que quiseres arbitrar, tu arbitras apenas nesta vida terrena. Por certo, cremos em nosso Senhor, para que nos perdoe os erros e a magia, a que nos compeliste, e Alá é melhor e mais permanente em poder. Por certo, quem chega a seu Senhor sendo criminoso, terá a guena em que não morrerá nem viverá. E os que lhe chegam sendo crentes, havendo feito de fato as boas obras, então esses terão os altos escalões, os jardins do Éden, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos, e essa é a recompensa de quem se purifica. E com efeito, inspiramos a Moisés: Parte durante a noite com meus servos, e traça-lhes uma vereda seca no mar. Não temas ser alcançado, e nada receeis. E Faraó perseguiu-os com seu exército. Então
Encobriu-os o que da onda os encobriu, e Faraó descaminhou a seu povo e não o guiou. Ó filhos de Israel, com efeito, salvamo-vos de vosso inimigo e prometemo-vos encontro no lado direito do monte, e fizemos descer sobre vós o maná e as cordonizes, e dissemos: comei das coisas benignas que vos damos por sustento, e não cometais transgressão, senão minha ira cairia sobre vós. E aquele sobre quem minha ira cai se abismará de fato na guena. E por certo, sou perdoador de quem se volta arrependido e crê e faz o bem, em seguida se guia. Allah disse: e o que te fez apressar-te em vir adiante de teu povo, ó Moisés? Moisés disse: ei-los em minha pegada, e apressei-me em vir a eles, Senhor meu, para que isso te agrade. Allah disse: por certo, nós de fato provamos teu povo depois de ti. E a Samiria descaminhou. Então Moisés retornou a seu povo irado, pesaroso. Disse: ó meu povo, vosso Senhor não vos prometeu bela promessa? Será que a aliança tornou-se longa para vós? Ou desejastes que caísse sobre vós ira de vosso Senhor? Então faltastes à minha promessa? Disseram: não faltamos à tua promessa por vontade nossa, mas fizeram-nos carregar fardos de ornamentos do povo. Então deitamo-los ao fogo, e assim também lançou-os a Samiria. Então ele lhes fez sair um bezerro, um corpo que dava mugidos, e disseram: este é vosso Deus e o Deus de Moisés. Então ele esqueceu a verdade. E não viram eles que ele lhes não respondia dito algum, nem possuía para eles prejuízo nem benefício? E com efeito antes, Arão dissera-lhes: ó meu povo, apenas sois provados por ele, e por certo vosso Senhor é o misericordioso. Então segue-me e obedecei-me à ordem. Disseram: não deixaremos de cultuá-lo até que Moisés retorne a nós. Moisés disse: ó Arão, quando os viste se descaminharem, o que te impediu de me seguires? Então desobedeceste à minha ordem? Arão disse: ó filho de minha mãe, não me apanhes pela barba nem pela cabeça. Por certo, receei que dissesses: causaste separação entre os filhos de Israel e não observaste meu dito. Moisés disse: qual foi teu intuito, ó Samiri? Ele disse: enxerguei o que eles não enxergaram. Então apanhei um punhado de podas pegadas no mensageiro e detei-o, e assim minha alma me aliciou a fazê-lo. Moisés disse: então vai, e por certo hás de dizer na vida: não me toques, e por certo terás tempo prometido, ao qual não te farão faltar. E olha para teu Deus, a quem permaneceste cultuando. Na verdade, queimá-lo-emos, em seguida espalhá-lo-emos na onda totalmente. Vosso Deus é apenas Allah, é que não existe Deus senão Ele. Ele abrange todas as coisas em ciência. Assim, narramos-te, Muhammad, algo dos informes do que de fato se antecipou, e com efeito, concedemos-te uma mensagem de nossa parte. Quem a ela dá de ombros, por certo, carregará no dia da ressurreição um fardo. Nisto serão eternos. E que viu carga para eles no dia da ressurreição, um dia quando se soprar na trombeta, e reuniremos os criminosos nesse dia, azuis de medo. Murmurarão entre eles: não permanecestes na vida terrena, serão 10 dias. Nós sabemos perfeitamente o que dirão quando o mais judicioso deles disser: não permanecestes, senão um dia. E perguntam-te pelas montanhas, então dize: meu Senhor, desintegrá-las inteiramente, e deixá-las-á como várzeas desnudadas, onde não verás tortuosidade nem altibaixos. Nesse dia, eles seguirão o convocador, sem dele se desviarem, e as vozes humildar-se-ão ao misericordioso. Então não ouvirás, serão cícios. Nesse dia,
A intercessão não beneficiará senão a quem o misericordioso permitir e aquele de quem ele se agradar em dito. Ele sabe o que está diante deles e o que está detrás deles, e eles não o abarcam em ciência. E as faces avassalar-se-ão perante o vivente, aquele que subsiste por si mesmo. E, como efeito, mal-aventurado é quem carrega injustiça, e quem faz as boas obras sendo crente, não temerá injustiça nem opressão. E assim, fizemo-lo descer em Alcorão árabe, e nele patenteamos algo das combinações, para serem eles piedosos, ou para lhes causar lembrança. Então, sublimado seja Allah, o Rei, o verdadeiro, e não te apresses para a recitação do Alcorão, antes que seja encerrada sua revelação a ti. E dize, Senhor meu, acrescenta-me ciência. E como efeito recomendamos antes a Adão não comesse da árvore, mas ele o esqueceu e não encontramos nele firmeza. E quando dissemos aos anjos, prosternai-vos diante de Adão, então prosternaram-se exceto Iblis. Ele recusou fazê-lo. E dissemos, ó Adão, por certo, este é um inimigo para ti e para tua mulher, então que ele vos não faça sair do paraíso. Serias, pois, infeliz. Por certo, nele não hás de estar com fome nem com nudez, e nele não hás de estar com sede nem com calor do sol. E Satã sussurrou-lhe perfídias. Disse, ó Adão, queres que te indique a árvore da eternidade e um reino que jamais perecerá? Então, dela ambos comeram, e as partes pudendas mostraram-se-lhes e começaram a aglutinar sobre elas folhas do paraíso. E Adão desobedeceu a seu senhor e transviou-se. Em seguida, seu senhor elegeu e voltou-se para ele, remindo-o e guiou-o. Ele disse, deixei ambos dele, todos vós, como inimigos uns dos outros. E se em verdade vos chega de minha orientação, então quem segue minha orientação não se descaminhará, nem se infelicitará. E quem der de ombros à minha mensagem, por certo ele terá uma vida atormentada e ressuscitá-lo-emos cego no dia da ressurreição. Ele dirá, Senhor meu, por que me ressuscitaste cego enquanto com efeito era vidente? Allah dirá, assim é, nossos sinais chegaram-te e tu os esqueceste, e assim hoje és esquecido. E assim recompensamos a quem se entregou a excessos e não creu nos sinais do seu Senhor. E em verdade, o castigo da derradeira vida é mais veemente e mais permanente. Então, não lhes são notórias quantas gerações aniquilamos antes deles, por cujas vivendas andam agora? Por certo, há nisso sinais para os dotados de entendimento. E não for uma palavra antecipada de teu Senhor e um termo designado, haver-lhes-ia sido imposto o castigo. Então, pacienta, Muhammad, quanto ao que dizem, e glorifica com louvor a teu Senhor antes do nascer do sol e antes do seu acaso, e durante as horas da noite glorifica-o então, e durante os extremos do dia, na esperança de agradar-te a recompensa disso. E não estendas teus olhos para aquilo que fizemos gozar alguns grupos entre eles. São floreios na vida terrena, para com eles os provarmos. E o sustento de teu Senhor é melhor e mais permanente. E ordena a tua família a oração, e pacienta quanto a esta. Não te pedimos sustento, nós é que te damos sustento, e o final feliz é para a piedade. E eles dizem, que ele nos chegue com o sinal de seu Senhor, e já lhes não chegou a evidência do que havia nas primeiras páginas? E se nós os houvéssemos aniquilado com o castigo antes dele, haveriam dito, Senhor nosso, que nos houvesses enviado um mensageiro, então haveríamos seguido teus sinais antes que nos envilecêssemos e nos ignominiássemos. Dize, cada qual está aguardando o seu destino, aguardai-o, pois.
Então sabereis quem são os companheiros da senda perfeita e quem seguia.